galera, estamos aqui juntinhos mais uma vez para correção no livro de ciências sobre a nossa aula em relação à água, um recurso renovável, não é verdade? E aí nós aprendemos muitas coisas na aula passada, né? Que devemos preservar a água. E aí, na questão 1, diz assim: a quantidade de água disponível para o consumo humano é grande ou pequena? O que vocês acham depois do vídeo que vocês assistiram? É grande ou é pequena? O consumo, olha só, a água disponível para o consumo é pequena, certo? E aí ele diz assim, justifique. Então, vamos justificar. É pequena, pois cerca de 96% da água do planeta é salgada. É salgada. E por isso, se ela é salgada, é imprópria para o consumo humano, certo? Aí vem a outra questão. Leia o texto e observe o gráfico. Depois que você lê o texto, observou o gráfico, a pergunta vem: quais continentes possuem maior distribuição de água? Quais possuem menor distribuição? Olha só, maior nós temos. Essa aqui é a resposta da 1. O maior continente que possui a maior distribuição de água, vocês nem imaginam. Então, vamos lá. 2, maior. Sabe qual é? América do Sul. Quem será que mora na América do Sul? E Ásia. São os que têm maior distribuição de água. Menor. Os menores continentes são Oceania e América Central. Então, se nós moramos na América do Sul, nós temos bastante água, ou seja, acho que nós tínhamos, porque a ONU vive advertindo o Brasil, que o Brasil é um dos maiores lençóis freáticos que existe aqui no Brasil. Mas a população, sabe o que está fazendo? Poluindo. Então, daqui a pouco, nós não estaremos aqui nos maiores, se a gente não cuidar dela. Aí pergunta, na letra, que é a letra A, na letra B, pergunta o seguinte: o que é e onde fica a bacia amazônica? Faça uma pesquisa na internet. Mas eu vou responder para vocês, tá? A bacia amazônica é a região que inclui... Vou colocar lá em cima, para não ficar aqui muito baixo.
Vou apagar aqui e vou colocar para vocês essa questão aí. Porque aí no vídeo vocês podem ficar voltando para ver a resposta. Não necessariamente ser a mesma minha, né? Então, é a região. Eu sei que vocês já pesquisaram. Que inclui os rios. Que inclui os rios. Que desaguam. Que desaguam no rio Amazonas. Na região norte do país, ou seja, do Brasil. Então, ele pergunta assim, o que é e onde fica a bacia amazônica? Gente, se vocês estudarem sobre a bacia amazônica, vocês vão ver que é o maior rio que existe está secando, tá? Ele está secando. Inclusive, os peixes estão morrendo na bacia amazônica. É um rio muito grande que nós temos aqui no Brasil. Aí na página 21, explique por que a água da chuva é importante para a agricultura e para a alimentação humana. Nós sabemos, quando nós estudamos lá em geografia, nós estudamos que as pessoas procuravam, antes não tinha casa, não tinha nada, mas as pessoas procuravam que locais? À beira dos rios, porque o ser humano não vive sem água. Então, aqui diz, explique por que a água da chuva é importante para a agricultura e para a alimentação. Bem, vocês vão responder o seguinte, a água irriga as plantas, né, lá na agricultura, o que é essencial para a produção dos alimentos que consumimos. Sem a água da chuva, aguando, molhando a agricultura, nós não nos alimentaríamos, não é verdade? E quais seriam os impactos para a vida dos seres humanos se houvesse uma forte seca? Uma forte seca, se passasse assim, mais ou menos uns 2 anos sem chover. Não vou colocar 3, vou colocar 2 anos. O que seria de nós se de repente passasse 2 anos sem chover? Bem, nós sabemos que nós precisamos de água doce para manter o nosso corpo hidratado e para muitas atividades, como a produção de alimentos, obtenção de energia elétrica. Nós precisamos da água para tudo isso, né? Com a seca, haveria falta de água potável e alimentos e problemas na geração de energia pelas usinas hidrelétricas, entre outros impactos. A primeira coisa que eu falo para vocês, se passasse 2 anos sem chover, a gente teria uma redução muito grande da energia elétrica. Já pensou vocês sem televisão, sem tablet, sem celular? Eu sobreviveria, porque eu já vivi muitos anos sem isso. Mas vocês estão na geração, estão ligados em tudo isso. Iam sofrer muito, não é verdade? E aí na página 23 diz assim, liste as atividades em que você pode economizar água. Eu não vou falar para vocês, porque eu sei que vocês sabem, né? Já fizemos até um trabalhozinho e tudo, pedindo dentro de casa que economizasse água, porque nesse exato momento nós estamos gastando muito mais água. Nós estamos passando muito mais tempo dentro de casa. Então, o consumo de água e energia, que a energia depende da água, está sendo muito grande. Então, nós temos que dar um jeito de economizar a água,
não é verdade? A 7. O que pode ser feito para evitar que 40% da água tratada seja perdida por vazamento? Olha só, é preciso que as autoridades consertem vazamento nas tubulações, não é tribulações é nas tubulações que levam água tratada às residências, certo? É só isso. Só depende dos nossos governantes observarem as tubulações que levam água tratada até a nossa casa. E aí vem para elaborar uma capa de revista, elabore uma capa de revista e uma matéria sobre o município que conseguiu reduzir o consumo de água. Mencione a cidade e descreva como os moradores fizeram para reduzir o consumo. Essa não dá para a gente fazer agora, mas eu vou dar uma dica para vocês. Tem aqui, se eu não me engano, um condomínio, eu não estou enganada, é verdade, um condomínio em Águas Claras, que teve uma síndica que ela conseguiu colocar, pegou 2 litros ou 1 litro de Coca-Cola, colocou dentro da caixa de água onde a gente dá descarga, evita que ela encha demais, e ela conseguiu, conversando com os moradores do condomínio, ela conseguiu economizar muito, tanto água quanto energia. Então, existem muitas maneiras que a gente pode fazer para economizar esse bem precioso, porque vai se tornar um bem precioso daqui para frente. Eu espero que as novas gerações não fiquem sem ela e que não tenha que sofrer por causa dela, igual a África vem sofrendo, certo? Para isso não acontecer, vamos nos juntar, nos unir para economizar o nosso bem precioso que é a água. Um abraço, conto com vocês e até a próxima aula. Beijo!